Uma das minhas séries de TV favoritas se chamava Cold Case. Essa era uma série policial focada em resolver casos muito antigos que nunca haviam sido resolvidos. E a mensagem final que sempre ficava dos episódios é que uma vítima nunca deveria ser esquecida. E quando eu li esse livro, foi impossível não pensar em Cold Case, porque para mim o enredo dessa história daria um ótimo episódio. Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao canal, eu sou a Cat. Tô aqui hoje para falar sobre o novo livro do Riley Sager, publicado aqui no Brasil, que é o No Meio da Noite. Esse é um suspense psicológico que saiu aqui com tradução do Renato Marques. E já vou avisar que ele é um livro que divide um pouco as opiniões dos fãs do autor, porque ele tem um tom um pouco diferente. Eu vou explicar ao longo da resenha, mas esse é um livro que ele tem um tom menos frenético e um tom emocional um pouco mais acentuado. Então os fãs que estavam bem acostumados com as tramas frenéticas do Riley Sager, quando chegaram aqui, estranharam um pouquinho. Mas, na minha opinião, esse livro vale tanto a pena quanto os outros, e eu acho que ele é ainda melhor, e eu vou explicar por quê. Em No Meio da Noite, nós vamos conhecer o Ethan, que é um homem de 40 anos, que você logo percebe que ele tá passando por uma série de pequenos problemas. Ele é um homem emocionalmente abalado, que tem uma angústia crescente, e ele sofre de insônia, e você vai descobrir a razão dele passar por tudo isso ao longo da narrativa. O Ethan acabou de voltar para casa onde ele viveu durante a infância, porque os pais dele se mudaram, ele está no momento de transição da carreira, então ele volta para casa, volta para o bairro da infância para morar durante um tempo. Mas essa é uma casa que guarda lembranças muito tristes para ele, porque no ano de 1994, quando ele tinha 10 anos de idade, ele e o seu melhor amiguinho chamado Billy foram acampar no quintal. Mas durante a noite, na madrugada, o Billy foi tirado da barraca e desapareceu. À época, a investigação não descobriu nada, toda a vizinhança foi investigada, virou uma comoção nacional, mas nada foi descoberto e o Billy permanece uma criança desaparecida. Esse desaparecimento e o fato do Billy ter sido tirado da barraca durante a madrugada marcou profundamente o Ethan, porque ele estava lá, deitado ao lado do amiguinho dele. Então vocês imaginem o trauma que é para uma criança, não só o desaparecimento do melhor amigo, mas também a questão de você não ter informação para dar, porque o que mais angustiava ele na época era que ele não conseguia dar mais informação para os detetives. Ele estava dormindo, ele não viu nada, ele não escutou nada. E ele é a criança que não foi levada, a criança que ficou para trás e não conseguiu oferecer nenhuma ajuda. E a partir desse momento, a partir do momento em que o Billy desaparece, a vida do Ethan é condicionada por esse medo e por esse pavor da infância. E quando ele volta para essa casa, 30 anos depois, ainda é um homem muito abalado emocionalmente, um homem que ali na sua vida pessoal, ele enfrenta diversos problemas que vêm lá desse trauma de infância que ele nunca conseguiu curar de forma completa. Ele se sente esquisito naquele bairro, ele sente que ele pertence, mas não pertence àquele lugar. Ele não consegue dormir, então ele fica observando a vizinhança durante a madrugada. E em determinado momento, coisas um pouco estranhas começam a acontecer naquela casa. Luzes que piscam e parece que não tem ninguém por perto. Uma bola de beisebol que aparece no quintal dele e ele não sabe de onde veio. E o Ethan começa a olhar ao redor e pensar, será que o Billy voltou? Será que de repente a presença do Billy voltou para essa casa e tá tentando me dizer alguma coisa? E aí o que é real, o que é imaginário começam a se embaralhar na cabeça dele. Ao mesmo tempo que nós temos a narrativa do Ethan no presente, nós vamos voltar lá para 1994 em capítulos intercalados para entender essa vizinhança que era formada por 6 casas no final de uma rua, que era um subúrbio onde você tinha ali aquela vida americana perfeita, todas as famílias se conheciam, eram amigas e não existia o fantasma da violência. É por isso que o desaparecimento do Billy, ele ser tirado à força do bairro, é algo que choca muito, de certa forma destrói todas aquelas relações. E quando a gente volta para 94, a gente vai acompanhando, né, diversos pontos diferentes ali de todas aquelas famílias, acompanhando o dia a dia normal delas, as crianças que vão para a escola, os pais que saem para o trabalho, os dramas pessoais. Você descobre que todo mundo ali tinha alguma questão, ou tinha um segredo, ou tinha um incômodo em casa, alguma coisa que não falava, que não expunha, porque tentava viver uma vida perfeita. E acompanhando, né, as horas anteriores ao desaparecimento do Billy, a gente tem uma visão muito mais completa sobre aquelas casas, sobre aquele bairro, e vai tentando adivinhar o que aconteceu com o Billy. Quem é que teria levado o Billy embora? Será que foi alguém daquele bairro, daquelas 6 famílias que fez isso? No tempo presente, vai ter um desdobramento, né, ali no caso do Billy, que vai fazer com que o Ethan comece a fazer umas investigações paralelas, e ele vai tentando ali ao longo da narrativa se lembrar mais sobre aquela noite, apesar de que ele já foi para muitos psicólogos, já foi para psiquiatra, ninguém conseguiu tirar da cabeça dele nada, mas ele vai tentar mesmo assim. Como eu comentei lá no início, esse foi um livro que gerou ali
ali uma certa divisão entre os fãs, porque ele tem um tom um pouco mais emocional e menos frenético, menos veloz. Particularmente, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de suspenses melancólicos. Eu gosto de suspenses que tem um ritmo mais lento. Eu gosto principalmente de suspenses que toquem em algo mais sentimental. E eu acho que quando você trata num livro, né, um livro policial, do desaparecimento de uma criança, esse é um assunto que não tem como ser encarado de forma muito leviana ou muito rápida, só como se fosse uma coisa para virar página. Eu acho que todo suspense que fala sobre o sumiço de uma criança ou algo que acontece com criança, ele tem que ter esse tom mais emocional. Ele tem que ter esse tom um pouco mais introspectivo, sabe? E esse livro, ele traz isso. Eu acho até que foi por esse motivo que a narrativa do Riley nesse livro é um pouco diferente. Outra coisa que você percebe que ele trabalha aqui e que eu gostei muito é que ele mostra o quanto esse trauma na vida do Ethan, quando ele tinha 10 anos de idade, mudou profundamente quem ele é como pessoa. Esse é um trauma que ele reverbera durante toda a vida dele. Ele é um homem de 40 anos que ainda tem medos, que não consegue dormir, que ele continua achando que a culpa foi dele, que ele deveria ter sido uma criança mais esperta, uma criança mais aberta a entender o que estava acontecendo. Então ele é um livro que ele fala sobre quem fica e sobre como às vezes a pessoa que fica, ela sofre tanto porque ela também não consegue se dissociar e se libertar daquele momento, sabe? E foi por isso que ele me lembrou tanto um episódio de Cold Case, porque Cold Case era uma série de TV que tinha esse foco, que era lembrar que a vítima, né, a pessoa que tinha desaparecido, a pessoa que tinha sido assassinada, ela continuava sendo importante, não importava o tempo que passasse. 10, 20, 30, 50, 60 anos, se o caso estivesse em aberto, ele ainda poderia ser solucionado porque alguém no mundo se importava com aquela pessoa. E essa é a mensagem desse livro. 30 anos se passam e o Ethan continua pensando no melhor amiguinho dele que desapareceu. E enquanto o Ethan pensa no melhor amiguinho dele que desapareceu, ele mantém a memória desse amigo viva. E ele continua mostrando para o mundo que essa criança era importante e que ela merecia ser lembrada. Então, quando eu comecei a encarar o livro meio que como um episódio de Cold Case, ele fez total sentido na minha cabeça, inclusive esse tom mais melancólico da narrativa. Porque não é só um livro sobre uma criança que sumiu e os suspeitos e se de repente alguém assassinou ela, quem seria a pessoa malvada e maquiavélica que teria feito isso. Ele é um suspense mais pé no chão, assim, que vai mostrar como às vezes as coisas acontecem dentro de um bairro normal, com pessoas aparentemente tranquilas, e como às vezes as tragédias, elas estão nos acasos. Então, para mim, foi um livro que funcionou 100%, que bateu totalmente com o tipo de leitura que eu gosto de fazer, e é por isso que eu tô recomendando ele aqui para vocês. Então, quando vocês forem a fazer a leitura, se vocês já leram livros anteriores do Riley, eu acho assim, eu não iria ler pensando nos livros anteriores, no ritmo dos livros anteriores. Eu leria como uma coisa muito particular e muito dentro dessa história mesmo. Eu acho que pode ser que vocês aproveitem muito mais. E eu acho que ele é uma história que realmente tem um tom um pouquinho mais emocional e tem até uma pitadinha ali de não sobrenatural, mas algo que fica no ar, assim, no finalzinho do livro, tem uma coisa que fica subentendida, que eu acho que também combina totalmente com quem eram os personagens e quem era o Billy quando era uma criança. Enfim, espero que vocês tenham a oportunidade de ler esse livro, espero que vocês gostem como eu gostei. Vou deixar o link pra ele aqui embaixo, tá? No box de descrição. Espero que tenham gostado dessa resenha também. Beijão, a gente se vê no próximo vídeo.